Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos com Aprovado da Coruja. Hoje a gente vai conhecer a história do Renan Pimenta da Rocha Moraes. Ele foi o primeiro lugar no concurso da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para o cargo de analista ambiental, formação engenheiro sanitarista e ambiental. Tudo bem, Renan? Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês aí, que a gente só assistia pelos canais aí, pelo YouTube, pelo Instagram, falar, um dia vai ser eu que vou estar ali. Eu sempre pensei assim, nossa, e para mim está sendo um prazer muito grande com vocês. Olá, chegou seu dia, Renan, tá vendo? Quando a gente fala no final do vídeo, quem sabe você é o próximo a estar aqui, realmente esse dia chegou e chegou como primeiro lugar, Renan. Então, parabéns pela aprovação, primeiramente, tá? É um prazer estar aqui contigo, em nome de toda a equipe do Estratégia Concursos. E eu gostaria, Renan, que você já, para iniciar aqui a nossa conversa, que você se apresentasse, falasse a sua idade, se você não se importar, sua formação e sua cidade natal. Muito bem, tenho 4 anos, né? Nasci no interior de São Paulo, no município de Palmeira do Oeste, interior aqui logo na divisa, perto de Mato Grosso e Minas, mesmo de São Paulo. E sou tenho um bacharel em engenharia ambiental e sanitária, né? E também tenho licenciatura plena em matemática. E atualmente eu leciono na área de matemática, né? Aí, aí agora vou exercer minha formação de engenheiro, se Deus quiser, no cargo da CETESB como analista ambiental. Muito bom. Ô, Renan, então conta pra gente como é que tudo começou? Como é que você entrou no mundo dos concursos públicos? Foi influência de alguém próximo a você? Ou você mesmo foi lá e pesquisou e falou, quero mudar de vida, quero ter uma virada de chave? Como é que foi o start de tudo isso? Na verdade, começou há muito tempo atrás, desde quando eu era bem jovem mesmo, né? E a nossa família vem de filhos de trabalhadores, né? Rurais. Meu pai e minha mãe trabalhavam na roça mesmo, que a gente falava, né? E eu morava ali no sítio com eles. Meu pai sempre levou eu para ajudar, fazendo os afazeres ali, né? Do sítio, às vezes, ajudar ele na plantação ou com o gado que tinha ali. E a vida no sítio, sim, para quem já viveu, sabe que não é fácil, não, sabe? Principalmente questão do trabalho é pesado, o sol é muito quente, né? A gente trabalha sempre sujo. Aí meu pai sempre falava assim, ó, estuda para você sair dessa vida, estuda para você, né, sair da roça, falava assim, né? E a pioneira, assim, que começou isso foi minha mãe. Minha mãe já minha tia, eu já deveria ter ali por volta de 11, 12, então eu me lembro bem que ela estudava. E um dia ela foi aprovada, assim, eu não entendia muito, mas eu via que ela estudava e um dia ela foi aprovada no concurso dos Correios e começou a trabalhar nos Correios, na cidade ali, né, próxima onde a gente morava. E aquilo dali mudou a nossa vida, assim, porque a gente, né, morava no sítio e era aquela vida mais simples, não que a vida foi melhor, mas a gente começou a ter acesso a um plano de saúde, aí médicos, né, que atendia plano de saúde, sair do SUS, até um ticket de alimentação, na época os Correios, até hoje, né, tinha um ticket de alimentação muito bom, então até aquele salário mensal, porque, enfim, e ali eu vi que era um caminho, né, eu falei assim, o concurso pode ser uma saída para mim também, né, mas isso era muito novo, tinha 13 anos, 14 anos, e aí logo chega o ensino médio, a gente não tem ainda muita noção do que a gente quer fazer assim, como profissional, seguir a carreira. E só sabe que a gente precisa trabalhar para ter o nosso salário. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E aí com 18 anos, 19 anos, eu prestei meu primeiro concurso, que era aquele pro censo 2010, né, que tem acho, cada 2 anos tinha o censo, e teve o censo do IBGE em 2010. E antes de ter o censo, eles contratam os agentes censitários municipais, né? Então, cada município tem aquele coordenador municipal do censo. E para a cidade que eu estava, em Dirce Reis, né, tinha uma vaga, né, que era um coordenador. E aí eu prestei, acabei, foi a primeira vez, passei no processo seletivo. Passei em primeiro lugar também, era uma vaga só, assumi, mas como o censo era um cargo temporário, né?
E aí foi. E aí, logo em 2011, eu prestei outros concursos, né, da polícia, prestei acho que do Banco do Brasil também, e prestei também dos Correios, logo ali na sequência, sabe? Com 20 anos, 2010, 11, acabou o censo 2010, 2011, prestei alguns concursos, fui reprovados em alguns, e aí fui aprovado no dos Correios também, né? Como minha mãe já trabalhava, já conhecia como que era, e aí assumi, demorou assim para chamar, que eu não passei dentro do número de vagas, passei no cadastro reserva. E aí foi me chamar coisa de 2 anos depois. Eu tomei posse nos Correios em 2014. A prova foi em 2011, 2014. Aí trabalhei no Correio, entrei como atendente comercial. Trabalhei em 2014, aí em 2017 fui promovido para ser gerente de agência. Trabalhei a pandemia, né, bastante assim nos Correios. Os Correios não fechou durante a pandemia. E era um trabalho assim bem desgastante mesmo. Aí chegou numa vida assim, que eu falei assim, eu tinha estabilidade, tudo do cargo público, né? Tinha dado uma acomodada também. Eu falei, eu preciso fazer outra coisa. E aí em 2017, tava naquela época assim que tinha cancelado, lembra que foi aquele final de troca do impeachment da ex-presidente lá, e aí assumiu o Michel Temer, que não tinha concurso. Você lembra que era uma época que ficou bem parado os concursos em 2017, 2018, tinha muito pouco concurso. Uhum. 2016. E eu falei, eu preciso voltar a estudar. E aí foi aí que eu conheci o Estratégia, em 2017, né? E aí que eu fui aprender sobre ciclo de estudo, eu preciso voltar. E aí o único concurso que estava para sair eminente ali, assim, que estava na época todo mundo falando, era o da BIM, que foi um concurso que o Michel Temer, na época, autorizou, né? 2017. E eu olhei, eu falei, vai ser esse daqui mesmo, né? Eu falei, eu vou estudar, eu sei que, assim, tô bem cru, né? Tô bem, mas eu vou agarrar, né? E aí comprei o curso de estratégia, né? Na época da Agência Brasileira de Inteligência, curso completo que mudou a minha vida. Ali mudou a minha vida, entendeu? Porque é, eu vi que eu não sabia nada, entendeu? Quando eu peguei todo aquele material, eu gostava muito de estudar por PDF, assim, físico. Eu baixava os PDF, ia na gráfica que tinha aqui, mandava imprimir tudo e encadernar tudo. Apostila de português, de direito constitucional, direito administrativo, de raciocínio lógico, tudo. Eu fiz uma pilha assim, sem brincadeira. Dava quase uns 1,5 m de altura, assim, era muito grande. Aí quem via falava assim: esse menino tá louco. Eu fui estudando, sabia que o tempo era curto, porque ele estava autorizado. Se eu comecei a estudar, tipo assim, com ele já autorizado, aí logo ele já saiu o edital e logo foi a prova. Então eu fiz de preparo ali uns 6 meses. Estudei assim, mas ali eu aprendi a estudar, entendeu? Eu não passei, claro, né? Um concurso muito de alto nível, mas ali eu aprendi a estudar, aprendi a ter noção das coisas, do que era um direito Uhum. administrativo, que era e ali fez um pouco minha base, um português, uma discursiva. Então, assistia muitas videoaulas na época, lembro até dos professores, até hoje eu lembro, que era o Ricardo Vale, né? Ricardo Vale, o Felipe G. Martins, que dava de Direito Internacional, que depois ele foi até assessor lá do ex-presidente, do Direito Administrativo, que até hoje eu acompanho ele, o professor Herbert Almeida. Então, ali, assim, foi uma experiência que eu tive, assim, sabe, muito rica mesmo. E aquilo ficou na cabeça, só que aí logo eu tive meu filho, aí, né, como eu falei, eu virei gerente da agência lá dos Correios, aí começou a demandar muito tempo, aí não consegui depois mais encaixar uma rotina de estudo em uma sequência assim, né, ter aquela constância. E aí isso passou, em 2021 já estava saturado o meu outro emprego, né, mesmo tendo a estabilidade, tudo, eu não gostava assim, eu falei, preciso fazer outra coisa. E aí fiz um processo seletivo para dar aula aqui na cidade que eu moro hoje, né? E aí passei nesse processo seletivo para professor temporário, né, de matemática. E estou no estado até. Aí eu exonerei dos Correios. Falei, eu tenho 3 anos para passar
pelo menos eu tenho 3 anos estável, né? Eu falei assim, né? Que eu tô assim, esses 3 anos eu tô saindo de um cargo público, tô pegando um temporário, mas nesse temporário também eu vou ter que me mexer nesses 3 anos para mim passar no concurso. E aí foi, aí dei aquela acomodada ali de novo, conhecendo a escola, muito assim, de lecionar, de dar aula, foi assim, muito, muito de sala de aula, eu gostei, porque eu dou aula para ensino fundamental, né? Fundamental e médio. É escola, educação básica mesmo. E aí chegou agora na 2024, esse ano é meu último ano de contrato, né? Como professor do estado, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Do ano passado, né? Isso ainda é o ano passado. Falei, vou voltar a estudar. Aí eu voltei a estudar mais ou menos setembro, outubro do ano passado. Setembro, por aí. Mas eu falei, sabe, que sem exigir muito, estudei 2 horinhas por dia ali, de manhã, as básicas. Matemática, português, constitucional, administrativo, informática, estudando as básicas. E aí, em dezembro, saiu o edital da TESB, né? Já autorizaram, já saiu o edital. Eu li o edital, que essa é uma qualidade muito que eu tenho, assim, eu consigo identificar muito padrões, oportunidades, essas coisas, sabe? Fazer um filtro muito bom, eu faço isso muito rápido. E eu não estava estudando para a área ambiental, né? Mas eu já estava. Porque a base era o que eu estava estudando, os conhecimentos gerais, que é a CAI. Falei, opa, aqui tá legal. Os conhecimentos específicos era mais lei. Só que o maior diferencial que eu vi ali era formação específica, né? Tinha que ter uma formação específica. Tinha que tinha vaga na minha região, então ia ser um concurso regionalizado. Então era muito filtro, o que aumentaria consideravelmente minhas chances. Você tá entendendo? Então eu fiz tudo esse processo, essa análise antes. Eu falei, embora o tempo seja muito pouco, né, que era dezembro, a prova já ia ser em março, né? Eu falei, só que eu acho que eu posso chegar competitivo e eu vou fazer a minha parte. E aí, como eu tava, né, já estava estudando as bases, e eu ia entrar de férias do estado, né, de professor, para em dezembro e volta em fevereiro, tinha ali final de dezembro, janeiro todo, e até meio mês de fevereiro para estudar tempo integral, né? Aí eu fiz o dever de casa, sabe? Eu fiz o dever de casa e estudei pesado, assim, no pós-edital, assim, 3 meses, assim, que vou contar até uma curiosidade. Eu tive até eu fui até parar na Santa Casa, no pronto-socorro, que eu tive uma crise de ansiedade muito forte, sabe? Faltando. Ah, É. E aí eu achei que eu tava infartando, né? Aí minha esposa me chamou o SAMU, assim, na época, e foi assim, achei. Mas era o quê? Era o estresse, né? Daquela, porque eu tava numa rotina muito, muito pesada, né? Foi assim, eu não indico, assim, deu certo, sabe? Quando deu certo, assim, mas foi um tiro meio kamikaze, sério. Eu olhei aqui, eu falei assim, é esse daqui. E aí eu fui, estava 8 horas por dia ali, com 2 crianças pequenas, que é, que é difícil, né? Tem a minha esposa, assim, que deu um apoio muito, muito grande também, mas é que, igual eu te falei, eu tive que processar tudo, as oportunidades. Então eu filtrei tudo e eu achei que dava. Por isso que eu também acho que eu fiz isso. E aí deu certo. boa, que bom, deu certo, primeiro lugar. Ô, Renan, e para esse concurso, você obviamente teve que trabalhar e estudar, né? Como é que você conciliou a sua vida aí para poder estudar? Você disse que então foi influência da sua mãe, né? Conheceu o Estratégia em 2017. Nesse meio tempo, você se preparou aí bastante, estudando 8 horas por dia e tudo mais, mas conciliando sempre com o trabalho, foi isso, né? Isso, como eu sou professor, eu tive as férias sair de férias em dezembro, janeiro até fevereiro eu consegui fazer o dever de casa, que era estudar as 8 horas líquidas, porque eu estava de férias, mas quando voltei a trabalhar, planejamento, aí o que que eu fazia? Aí eu tive um pouco que privar um pouco o meu sono, eu estava horas da manhã, né, estudava ali até as 6h, né, que é 7 horas eu já ia para a escola,
Então, eu estudava ali 2 líquidas já na parte da manhã, né? E aí eu chegava da escola 4 horas, aí às 6 horas eu estudava até umas 8, 9 horas da noite, porque eu preferia dormir mais cedo para acordar mais cedo, entendeu? Foi um diferencial, porque como você já chega cansado da escola, então eu não rendia muito no pós-trabalho. Então, para mim, eu tinha que render, fazer muito essas 2 horas da manhã ser de qualidade. Então, essas 2 horas da manhã era, para mim, foi o diferencial, assim, na reta final, né? Porque eu peguei as 8 horas assim, depois no final só foi para dar aquela melhorada, vamos dizer assim, no final, né? Entendi. Entendi. E o Renan, me conta uma coisa, qual para você que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia? Que você fala, puxa, isso daqui realmente faz toda a diferença na hora de estudar e tudo mais. PDF. É PDF, ler o conteúdo. Não tem outra, assim, não tem. Claro que tem outros caminhos, tem aí várias. Mas para mim não tem outro caminho. É ler o conteúdo, resolução de questão. É isso, eu li o conteúdo, os PDF do Estratégia, estava lá, por exemplo, ia ler português, né, que é uma área que eu tenho muita dificuldade, que eu sou de matemática, então português. Mas, sei lá, leu os conceitos, depois questão, tudo, e ali já tem as questões comentadas, já tem o, né, o porquê você está errando. Era isso, para mim o diferencial do Estratégia é os PDF, né? O direito também é muito didático, assim, que eu falo assim, até eu que não sou da área de direito, né? Eu sou da área de matemática e engenharia, né? Nunca li direito, né? Então eu é, fui muito bem nas questões de direito ali, do geral, através do material do Estratégia. Excelente. E você teve alguma estratégia na hora de estudar em relação a PDF, videoaula, sobre o que você mais utilizou? Por exemplo, videoaula eu vou pegar aqui para disciplinas que eu tenho um pouco mais de dificuldade ou não? Você usou tudo PDF mesmo e foi assim que foi o seu estudo? Como que foi? A maioria foi PDF. Deixa eu, bem, a única matéria que eu usei videoaula foi informática. Que informática, se você lê, como é um nome muito. Que esse conceito de. Já é uns nomes diferentes, informática, né? Então é difícil você gravar por PDF. Então a única matéria que eu estudei por videoaula foi informática, né? Aí, porque é melhor você ter a visualização. Então, a informática foi a única disciplina. Português, direito e as legislação foi tudo PDF. Boa. E me conta uma coisa, ô Renan, para revisão na reta final ali, que método que você utilizou para revisar? Foi por grifo? Foi por resumo, simulado? Foram os bizus estratégicos? O que você utilizava para revisar? Questão. Minha revisão só foi questão. Eu fiz muita questão. Ó, você vê na reta final, em 3 meses pós-edital, eu fiz é, mais de 3.000 questão direcionada do conteúdo específico e para a banca. Então, é questão direcionada para a banca, conteúdo do edital. Então, eu fiz muita questão para mim, aquilo que eu falei antes. Então, eu tenho facilidade de reconhecer muito padrão, né? Então, você tem que conhecer a banca, você tem que conhecer a banca, você não precisa dominar o conteúdo. Eu não sei, eu tenho certeza que tem, às vezes, pessoas, doutores, sei lá, que dominam o conteúdo, assim, aprofunda. Mas não é isso. Você tem que entender, assim, o estilo da banca, como o estilo da pergunta da banca. Então, isso me ajudou muito, sabe? Porque você já consegue dar questões, às vezes, sem dominar tanto o conteúdo, você consegue ver do jeito que ela pergunta, as questões que estão erradas por algumas estratégias que você adota. Então, para mim, revisão foi assim: eu li o conteúdo, fazia um monte de questão para aquele conteúdo para me assimilar. Então, por exemplo, li lá um conteúdo edital, química orgânica, por exemplo, lá que teve, né? Química orgânica, química inorgânica. Então, eu leio lá um conteúdo básico para me entender, aí eu vou nas questões, de preferencialmente questões da banca sobre química orgânica, química inorgânica, e resolvo tudo ali, 20, 30 questões. Aí você vai errar um pouco, aí 20%, 30%.
Aí eu separo as key, guardo elas ali, eu tava usando aquela do flashcards lá, o Yankee, né, de flashcards, jogava essas questões em flashcards, e depois na revisão vinha revisando essas questões aí que eu tinha errado. Boa. Então foi basicamente isso. Excelente. Ô, Renan, e me conta uma coisa, falando de reta final, na semana anterior à prova e no dia pré-prova, o que que você fez? Você intensificou os estudos ou você tirou o pé? Como é que o Renan se comporta na reta final? Não, aí na reta final, eu não sei se eu tirei o pé ou se eu já não aguentava mesmo. Já estava exausto, muito cansado, assim, muito pouco ansioso, assim. E aí o que me relaxava era ver videoaula, né? Aí na reta final, eu deixei para fazer esse estudo mais passivo, para ver videoaula. E aí também, eu até que vocês possam falar, o professor André, do Estratégia, né? Ele é engenheiro ambiental também. Eu assisti, acho que eu gabaritei os vídeos dele de revisão de resoluções de questões, como todos os vídeos dele de resolução, resoluções comentadas de engenharia ambiental VUNESP, resoluções comentadas de, enfim, assim, que aí era para mim era mais um lazer mesmo do que um estudo. Então eu chegava à noite que eu ia colocar ali, ficava na frente do meu computador, sem anotar, sem só tipo como se fosse assistindo uma série, sabe? E aí eu assistia ele falando, e aí eu colocava a questão que ele já ia comentar, eu já falava, ah, essa tá errado por causa disso, isso está certo por causa disso, disso. Então ia caminhando assim, então, porque eu tinha toda aquela base, então a última semana eu deixei mais para descansar, assim. E aí no último dia mesmo eu fiz só fiz aquele aulão de véspera que ele fez no sábado, que eu acho que foi 4 ou 5 horas, foi bem, ele fez e só daquele aulão de véspera ali tinha, acho, 2, 3 questões, você tá entendendo? E faz toda a diferença. Se você para ver, meu, eu tô com 2 pontos, assim, eu acho que na frente do segundo colocado, você tá entendendo? Então faz toda a diferença. Muito bom. Ô, Renan, você tem alguma dica para discursiva? Algo que você possa trazer aqui para quem está acompanhando a gente? Discursiva é uma etapa do concurso, tem que se preparar. Não adianta, discursiva tem que se preparar, tem que treinar. Não adianta falar, na última semana eu vou estudar, na última semana. Não. A discursiva é uma disciplina que você tem que estudar assim como as outras. Você tem que estudar, você tem que saber o esqueleto ali, né? Você tem que ter o pronto, você tem que ter a estrutura, assim, saber os conectivos que utiliza, como que a banca cobra, se é uma banca mais filosófica, se é uma banca mais objetiva. Então, você estuda a banca, estuda como ela cobra, faz algumas discursiva, manda para alguém corrigir, né? Como o tempo era curto, eu não deu tempo, mas pelo menos acho que eu tive 5 redações que eu paguei para corrigir, né? E aí eu fui melhorando. A primeira redação eu tive, acho que 60. Eu sei que minhas 2 últimas redações eu tive 90 pontos, né? Na correção. E mesmo assim, quando chegou no dia da prova, eu tive assim dificuldade no tema, né? E eu fiquei com, né, assim, fiquei com muito medo, sabe? E da discursiva, porque foi um tema assim muito, porque como era a FCC, que eles gostam de temas gerais, sabe? É tema geral, não é de cair qualquer coisa. E aí caiu o negócio de pontos de não retorno, né? Que eles tinham falado lá. Para ser sincero, eu não tinha ouvido falar, mas aí eles colocam aqueles textos motivadores, eu consegui uma estratégia ali, né, que a gente vai aprendendo, colocar lá e deu certo. Eles Boa. consideraram bastante, sabe? Uhum. Muito bom. Ô, Renan, o que que o Estratégia Concursos representa para você, resumidamente, assim, o que que o Estratégia representa para o Renan? Quem é flamenguista vai conhecer essa frase que eu vou falar. Outro patamar, né? Uma frase lá do jogador lá que fala, outro patamar. E fez eu subir meu nível, sabe? Meu nível eu venho da educação básica, de família, assim, né, humilde, educação pública, né, básica pública, né? E família humilde,
e sempre assim tive facilidade na escola, mas para quem não está num ambiente assim, nível é baixo, então qualquer coisa a mais que você faz, você já se destaca, né? Mas para você subir de nível, passar num concurso mais alto padrão, você tem que subir de nível, entendeu? Então, a estratégia fez eu subir de nível, entendeu? Desde técnicas de estudo que eu aprendi, assim, a ciclo de estudo com eles lá atrás, entendeu? Lá em 2017, quando eu adquiri o primeiro curso. E eu tenho esse material até hoje, entendeu? Então eu subi o meu, para mim foi subir de nível, outro patamar, né? Parafraseando aí. Muito bom, muito bom. Renan, agora para encerrar, deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo e que estão buscando uma motivação na sua história, na sua trajetória, nas suas estratégias de prova, como você se preparou, o que você fez. Pessoas que ainda não conseguiram a aprovação, mas que estão buscando e querem chegar onde você chegou, deixe uma mensagem para essas pessoas. Bom, Estela, eu costumo falar assim, a gente primeiro, cada um na sua crença, mas primeiro de tudo a gente tem que ter fé. Fé. Fé no seu propósito, né? Igual eu assim, eu tenho muita fé em Deus, né? Fé em você, né? Fé em você. O que é a fé? É confiar sem saber se concretamente, né? É confiar. Você tem que confiar em você, confiar que você vai passar. Então, a primeira coisa é acreditar. Segunda, é não desistir, né? Você não pode, é persistir, é a persistência, é tentar, porque vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que é continuar, né? Então você tem que acreditar, não desistir e, por último, estudar, né? Tem que estudar. Aí, vai falar de teste, você tem que estudar assim, você tem que estudar assim. Eu acredito muito em se conhecer. Você tem que se conhecer e adotar a estratégia que melhor se encaixa para você, mas tem que estudar. Então é esse tripé. É acreditar, né, que é ter a fé, é não desistir e estudar, porque também é só a fé. E você só ir lá prestando. Todo mês, toda semana eu vou prestar concurso. Se você estudar, não dá nada, né? E aí uma hora vai chegar, porque aí vem o tempo, né? Mas aí o tempo, ele é relativo, né? Como dizia lá o Albert Einstein, lá, o tempo é relativo, né? Então o tempo é de cada um. É, pode ser no primeiro, pode ser, né, demorar uns mais rápido, outros demorar mais, mas aí o tempo ele é consequência, eu acredito. Para você Muito ver, bom. eu quantos anos eu tentei, né? Mas é isso aí. É isso aí, Renan. Renan, muito obrigada. Ótimas dicas, ótima história. Parabéns mais uma vez pela aprovação, tá? Obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho aqui para a gente, compartilhar com os nossos alunos. Espero que você tenha muito sucesso na sua profissão e sempre que precisar da estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Ah, eu que agradeço, Stelle. Na verdade, essa entrevista não é pro estratégia, eu não estou dando pro estratégia, parece que essa entrevista está sendo para mim, sabe? É para mim que eu falei, um dia eu vou eu vou estar aí, sabe? Então, essa é uma, para mim, igual eu comecei na entrevista, para mim é um prazer enorme, tá? Valeu, muito obrigada, viu, Renan? O prazer é todo nosso. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. E quem sabe você também não é o próximo a estar aqui com a gente. Até mais.